Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar do setor de construção civil, mais especificamente sobre duas empresas aqui na Bolsa de Valores, né? A Cyrela e a MRV Engenharia. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então, pessoal, é mais um episódio aqui do Mata Mata, né? No setor de construção civil, pegando aí duas empresas que fazem parte do Ibovespa, né? Se fosse futebol, seria um clássico aí, praticamente Brasil-Argentina, então atendendo a pedidos, eu vou falar aqui de Cyrela versus MRV no mata-mata. Mas antes de dizer qual é a minha ação preferida, tem que fazer aquele clássico disclaimer, dizer que esse quadro aqui não é uma recomendação de compra, né? Em nenhuma dessas duas ações. A ação que não foi escolhida não é necessariamente um mau investimento, então essa é uma escolha que reflete aqui a minha opinião pessoal e, claro, uma recomendação de compra requer um relatório muito mais detalhado e um vídeo muito mais longo para explicar a tese de investimento das empresas, tá? Então, esse vídeo aqui eu vou falar um pouco do setor e o impacto, né, da pandemia de coronavírus na operação, na economia. Depois eu vou falar um pouquinho de cada empresa, o perfil, né, falar de Cyrela e de MRV, e aí eu vou falar aqui os meus 7 critérios que eu usei para escolher a Cyrela, aqui no caso, como a minha ação preferida no setor de construção civil, né, contra a MRV. Falando um pouquinho sobre o setor de construção civil, é importante aqui dividir o setor em duas partes quase que distintas, né? A gente tem segmento de baixa renda com exposição ao programa habitacional do governo Minha Casa Minha Vida, que é a MRV, né, tem 90% aí dos seus lançamentos no Minha Casa Minha Vida, e o segmento de média e alta renda, que a Cyrela tem uma participação grande, né? Então, basicamente, são dois setores distintos dentro do mesmo setor. Olhando agora aqui para os impactos, né, da pandemia do coronavírus, né, a gente teve aí praticamente o fechamento dos estandes de vendas por 3 meses, né? Então, desde o dia 18 de março até o dia 10 de junho, que foi a data de reabertura dos estandes de venda aqui em São Paulo. Então, a demanda por imóveis de média e alta renda sofreu muito mais. Por quê? Quem compra esse imóvel de média e alta renda está fazendo um upgrade, né? Já mora num apartamento, né? E está comprando um apartamento melhor, né? Então, no momento de crise, essa compra é adiada. Já quem compra na baixa renda está comprando aí o seu primeiro imóvel, geralmente mora de aluguel, em situações não tão boas. Então, eu acho que essa demanda é muito mais inelástica, né? Então, traduzindo aí para o bom português, né? O imóvel aí na baixa renda vende que nem água ou igual pão quente. Ainda mais que a Caixa Econômica Federal, né, que provê os financiamentos aí para o programa habitacional, né, ele deu uma carência aí de 6 meses para o comprador, né, do imóvel de baixa renda. E na baixa renda também você tem uma efetividade maior aí dos canais online, né, de vendas, já que o apartamento decorado não é tão customizado assim, as plantas são muito padrão, né? Seria como se fosse mais fácil vender um Big Mac do que vender um hambúrguer gourmet, né? Então eu acho que na baixa renda, a baixa renda leva uma vantagem aí, nesses 3 meses conseguiu vender aí mais, né, obviamente, do que a média e alta renda. Indo então agora aqui para a Cyrela, então uma companhia, assim como a MRV, listada no novo mercado, né, um nível mais alto aí de governança corporativa da Bolsa. A Cyrela representa 0,35% do índice Ibovespa, né? O controlador é a família Horn, né, de origem judaica. O presidente do conselho, o fundador da companhia, é o senhor Eli Horn, né? E os seus 2 filhos, o Rafael e o Efraim, estão na diretoria, né? É a sucessão aí da companhia. Então, é uma companhia de dono, né? Tem um free float aí, o percentual das ações em circulação de 70%. Cyrela é uma companhia aí que vale 8,5 bilhões de reais e tem uma liquidez razoável, 155 milhões de reais negociados por dia. Então, curiosamente, né, a Cyrela tem 24% das suas vendas aí no Minha Casa Minha Vida, né? Então ela tem uma parceria, uma joint venture aí com a Cury, então ela atua assim no Minha Casa Minha Vida. A Cyrela lançou participação dela quase 5 bilhões de reais de VGV em 2019, sendo que 70% foi em São Paulo, né? E no primeiro trimestre, 1,1 bilhão de reais de lançamento, 60% no Minha Casa Minha Vida, em termos de venda, metade, né, foi o Minha Casa Minha Vida. Olhando para os estoques da Cyrela, ela tem um estoque um pouco maior, né, ela tem 4,7 bilhões de reais de VGV,
valor geral de vendas, né? Então, equivalente aí a um ano mais ou menos de venda antes, né, da crise, claro, do fechamento dos estantes. E ela tem a Cyrela um estoque pronto um pouco mais alto, 28%, né, dos estoques da Cyrela de estoque pronto. O banco de terrenos é muito grande da Cyrela, tem um valor geral de vendas de 33 bilhões de reais, sendo que tem 3 bi no Minha Casa Minha Vida, né? Mais ou menos a Cyrela deve lançar aí 1 bi, 1 bi e meio por ano no Minha Casa Minha Vida. A empresa teve uma forte geração de caixa em 2019, né? 670 milhões de reais de geração de caixa. Olhando aqui para o endividamento, que é extremamente importante, então a companhia tem 2,5 bilhões de reais de dívida, somente 500 milhões vencendo no curto prazo, e um caixa de 1 bi 600, né? 1,700 na verdade. Então a dívida líquida dela representa apenas 18% do patrimônio líquido. E a Cyrela pagou aí um dividendo, né? Um retorno em dividendos 6,9% em 12 meses. Indo agora então para a MRV, ela é um pouquinho menor, né, do que a Cyrela, ela vale 7,6 bilhões de reais, ela representa 0,29% do Ibovespa, ela também tem ações listadas no novo mercado, tem um free float, aí um percentual de ações em circulação um pouco menor, 46%. O controlador é a família Menin, né, o Rubens Menin, que é o fundador e o controlador da companhia. Aqui chama a atenção a Dínamo, né, a grande gestora aí de recursos, um dos acionistas com mais de 5% de ações da MRV. Tá, o seu volume médio negociado é um pouco menor do que a Cyrela, 100 milhões de reais. Então a MRV é uma companhia de 7 bilhões de reais de lançamento por ano, né? Então ela é maior até do que a própria Cyrela, se você olhar só a participação das companhias. A MRV vendeu 6 bilhões de reais em 2019, um cancelamento de venda, um distrato baixo, né? Menos de 10% do total. Como eu falei, a MRV, 90% aí da operação dela exposta ao Minha Casa Minha Vida, aos recursos aí do Fundo de Garantia e do governo, né? O preço médio aí do imóvel da MRV, 165 mil reais por unidade. Então ela produziu 40 mil, né, unidades em 2019, né? Então já é uma companhia aí grande, né, de 7 bilhões de reais por ano. A Cyrela, a participação só dela, perto de 5 bi. E a MRV tem um estoque alto, né, um pouco mais alto que o da Cyrela em termos nominais. Ela tem 8,3 bilhões de reais de estoque. Isso dura mais ou menos 5 trimestres de venda, né, ao contrário da Cyrela que tinham 4. E a MRV tem baixo estoque pronto, né, apenas 3%. E a companhia tem um land bank bastante grande, tá? Então, o que aconteceu? Em 2019, a MRV queimou caixa, tá? Então, a MRV consumiu aí 183 milhões de reais de caixa no ano, sendo que ela gastou quase 700 milhões de reais para compra de terrenos. Olhando para o endividamento da MRV, é uma dívida bruta 3 bi e 100, né? Uma posição de caixa 1,8 bilhão de reais, né? Tem um vencimento no curto prazo um pouco menor que 600 milhões de reais, e a sua dívida líquida aí de quase 1 bi e 300 representa 24% do seu patrimônio líquido. Então eu chego aqui no mata-mata, né, na parte final, vou comparar então 7 critérios, eu vou falando aqui um a um, vou comparar e ver quem que está melhor, na minha opinião. O primeiro, o principal, é o nível de endividamento, né? Então, dívida líquida sobre PL da Cyrela é 18%, da MRV é 24%. Então a MRV ela está crescendo mais, né? Eu não falei na parte da MRV, mas ela está tentando diminuir a dependência do Minha Casa Minha Vida, né? Comprou uma empresa de residencial nos Estados Unidos, né? A AHS, tem a Lugo, tem a Urba Mais, além da compra de terrenos. Então a MRV acabou gastando mais caixa no ano de 2019, está com um nível de endividamento mais alto, nesse caso aqui, ponto para a Cyrela. Quando a gente vai olhar para estoque, que agora fica extremamente importante, né? Não é só endividamento agora que a gente tem que olhar, tem que ver quem tem mais estoque, principalmente estoque pronto, que o estoque pronto é um dinheiro parado, né, da companhia. A Cyrela tem 28% de estoque pronto e apenas 3% a MRV. Então, a demanda é muito melhor nesse momento pelos imóveis de baixa renda, né? Todo mundo aí que vai comprar o imóvel
novo, né, na média alta renda, o upgrade está suspenso enquanto a gente está na crise. Então, ponto para a MRV na questão dos estoques. Quando a gente vai olhar o retorno em dividendos, né, nos últimos 12 meses, bem parecido, né, assim como no nível de endividamento, a Cyrela aí deu 6,9% de retorno em dividendos, a MRV 6,2%. Né? Eu acho que não só olhar o passado, mas olhar para frente, né? Então eu acho que a geração de caixa aí da Cyrela é mais diversificada e mais previsível que da MRV. E como ela tem também menos dívida, eu vejo aí a Cyrela, né, nesse quesito aqui de dividendos, ela ganha da MRV, na minha opinião. Não só pelo passado, mas olhando para frente, como geração de caixa futura e também o nível de endividamento. Aí, quando a gente vai olhar a diversificação por segmento, né, MRV, apesar dos esforços de aumentar, né, diminuir o Minha Casa Minha Vida, a gente está falando aí de uma companhia 90%, né, no segmento de baixa renda, pode chegar talvez 80-20%, e a Cyrela, né, tem 75% aí no segmento de média e alta renda e 25% no baixa renda. Então a Cyrela, na minha opinião, é mais diversificada e olhando para prazo mais longo, aí passando efeitos de pandemia, eu prefiro o segmento de média e alta renda ao de baixa renda. Então aqui é um call, né, talvez mais qualitativo, não tanto número, ponto para a Cyrela. A mesma coisa também na empresa de dono, né? Então, nesse caso aqui, estamos comparando famílias, né? A família Rony e a família Menin, né? Acho que a família Rony tem uma tradição muito grande aí no setor de construção civil, né? O senhor Eli Rony, que é um empresário bastante conhecido. Então, nesse qualitativo aqui, prefiro a Eli Rony, a família Menin, que também é dona, né, do Banco Inter, também da Log, né, que foi até um filho da MRV, vamos dizer assim, atuando aí no galpão de logística. Então, duas famílias aí brasileiras bastante empreendedoras, né, com muita tradição no setor de construção civil. Nesse caso, eu prefiro aqui a família Rony. Quando a gente olha para a valuation, né, eu acho que a MRV está um pouco melhor, né? Até eu coloco aqui para vocês verem o gráfico, né, do preço das ações no decorrer do ano. Então a gente vê, né, até o dia 9 de junho, as ações da MRV caindo 20% no acumulado do ano, a Cyrela caindo 28%, né, caindo um pouco mais, e o Ibovespa caindo 16%. E aí no valuation eu gosto muito de olhar o preço sobre o valor patrimonial da ação, né? Então a MRV está negociando mais barato, né? Está negociando 1,43 vezes sobre o patrimônio líquido, a Cyrela 1,79 vezes. Então, se eu fizer aqui a mesma premissa de custo de capital próprio para as empresas de 9% ao ano em dólares e um crescimento acima da inflação de 3% ao ano, a gente vê que o upside aqui para o preço justo das ações da MRV, né, com essas premissas que eu fiz aqui, MRV, o preço justo seria R$ 24,00, né, negociando aí 2 vezes preço sobre o valor patrimonial, um upside de 40%. Você pode olhar aqui a tabelinha com essas premissas que eu mencionei. Quando a gente vai para a Cyrela, né, com as mesmas premissas de custo de capital e de crescimento, e claro, também colocando uma premissa sobre retorno sobre o patrimônio líquido, né, o ROI, né, então acho que o ROI da Cyrela é um pouco melhor do que o da MRV, né, eu estou aqui com o ROI de 16% da Cyrela contra 15% da MRV, o preço justo aí das ações da Cyrela seria R$ 26,00 e daria aí um upside de 21%. Então, no valuation, acho que a MRV leva aí uma pequena vantagem no curto prazo, principalmente em relação à Cyrela, né? E por último, acho que eu sempre gosto de olhar catalisador, né? O que pode acontecer com as ações no curto prazo. Por enquanto, eu acho que, olhando o resultado do segundo TRI, né, as empresas de baixa renda estão indo melhor, né? Então, apesar da Cyrela ter, sim, participação na Cury, eu acho que a Cyrela, né, a MRV, está com um momento melhor aí no curto prazo, né? Então, no final aqui o placar deu 4-3 para a Cyrela, né? Então a Cyrela está melhor no nível de endividamento, no retorno de dividendos, na diversificação por segmento, que eu prefiro média e alta renda a baixa renda, e no dono, né? Então 2 critérios que eu reconheço que são um pouco mais subjetivos e qualitativos. A MRV está melhor no nível de estoques, no momento atual, né? No curto prazo principalmente, claramente a baixa renda leva uma vantagem,
E no valuation, né, o múltiplo da MRV é mais baixo, né, do que o da Cyrela, né? O preço sobre o valor patrimonial 1,43 para a MRV, 1,79 para a Cyrela. Então foi aí um clássico bem apertado, né? Foi bem parecido, mas na minha opinião, a geração de caixa da Cyrela ela é mais diversificada e mais previsível que a MRV no futuro, né? E a MRV eu acho que tem um componente maior de crescimento do que a Cyrela, né? Ela acabou de entrar agora na operação dos Estados Unidos, né, da AHS Residential, ela tem o Lugo Imóveis, tem o Urba+, e na Cyrela o que a gente tem aí de catalisador seria o IPO da Cury, que na minha conta aqui dá R$1 por ação. Então foi um verdadeiro aí jogo em casa, literalmente, né? Aqui na minha casa em São Paulo, e falando sobre o setor de construção civil, que eu conheço muito bem, então jogando em casa, Tuduf, ganhou a Cyrela 4-3, mas são duas grandes empresas, né? Eu acho que daria até para comprar as duas, né? Ter posição nas duas. O setor de construção civil finalmente, passado aí o fim da pandemia, o fim da quarentena, né? Com a reabertura da economia, acho que os dois setores podem ter, tanto baixa renda quanto média e alta renda, podem ter desempenhos excelentes aí. Então esse foi mais um quadro, então, mata-mata, Cyrela versus MRV. Se você gostou, deixa aquela curtida e mande sugestões aqui de mata-mata para eu fazer no canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.